Muito boa noite e bem-vindo a este especial Informe Anual da Procuradora-Geral da República, que apresentou hoje, esta manhã, na Assembleia da República, sobre a atividade do Ministério Público no controle da legalidade. É um informe que teve cerca de 69 páginas, exatamente 69 páginas e alguns anexos, e teremos a oportunidade de refletir em torno do conteúdo deste documento com os nossos convidados para esta noite, Dr. António Frangules, muito bem-vindo ao programa, como convidado na qualidade de analista, igualmente o criminalista Elísio de Souza, o advogado Vicente Manjate, em representação da Ordem dos Advogados. Muito bem-vindos ao programa. Dr. António Frangules, mesmo para começar, qual é a apreciação que faz deste documento em torno daquilo que eram as expectativas que tinha sobre o estado da legalidade no nosso país? Muito boa noite aos telespectadores e começar por dizer, bom, não há muita novidade, né? Eu reitero o que tenho dito sempre que aqui sou convidado para analisarmos estes informes. Não há muita novidade porque nós sabemos que o relatório é, em princípio, descritivo, né? E depois não traz, por razões óbvias, bem conhecidas, não traz aqueles assuntos candentes, quentes, que as pessoas esperam ter alguma informação. Mas como não há nenhum mal que não traga um único bem, nem nenhum bem que não traga um único mal, é trivial, eu queria saudar o que eu ouvi na página 19, que eu estava atento ao informe pela televisão, e eu até posso ler aqui. A par destas ações, alertamos e orientamos os serviços penitenciários no sentido de assegurar a transferência de todos os reclusos que se encontram nas celas do comando da PRM da cidade de Maputo, por não reunirem condições para albergar condenados, sua reinserção social e observância dos direitos humanos que lhes assiste. Vale a pena dizer que água mole em pedra dura, tanto bate que fura. Isto, nós aqui já o tínhamos dito enésimas vezes, porque aquilo ali não tem idoneidade para recluir um só condenado. Uma coisa é um preso de prisão preventiva, digamos assim, ou do sistema preventivo de prisão, porque aquele estabelecimento foi concebido como calabouços. E eu falo, não sou nenhum gago, conheço bem, porque eu já fui da casa e sempre dissemos que aquilo não tinha condições e, sobretudo, porque começou-se a apinhar. A princípio tinha sido o Anibalzinho e mais uns 2, 3 companheiros, colegas, para não chamar comparsas, né? Depois começaram a vir todos os que fossem do crime violento e de sangue, e depois começou-se a recluir ali os raptores, quer dizer, utilizou-se aquilo como um verdadeiro penitenciário e depois, sei lá quantas vezes acima da sua capacidade. Eu fiz aqui umas denúncias umas vezes para a Procuradora, e a Procuradora já foi, sei lá, 1, 2 vezes, eu lembro pelo menos de uma, que foi lá visitar, deixou instruções, mas neste país a coisa é engraçada, as instituições não têm autonomia, têm independência por vezes. E se forem essas instituições que têm armas, em relação às que não têm armas, nós já temos experiência de algumas situações, há alguns tempos atrás, não vou dizer há anos o quê, em que até decisões judiciais que têm força, não é? Uma força maior sobre todos os cidadãos, erga omnes, portanto todos devem cumprir. Nós já vimos sentenças a serem pura e simplesmente desobedecidas. Então há esta situação, e só agora é que veio isto para o bem
destes cidadãos em primeiro lugar, 2, para o bem do país, porque o país ficava mal na fotografia em relação a esta última parte neste parágrafo. Dr. E Frangodes, observância dos direitos humanos que lhes assistem. Vamos desenvolver este ponto, deixa também ter aquilo que é a apreciação do Dr. Elísio de Sousa em relação a este informe. Quais foram os pontos positivos e negativos naquilo que foi a informação prestada hoje à Assembleia da República pela Procuradora? Obrigado, Olívia. Muito boa noite, colegas aqui do painel. Boa noite a todos os telespectadores da STV e grato pelo convite para cá participar. Olha, Olívia, eu vou adiar um pouco a resposta à sua questão, porque há uma coisa que me preocupa mais e não poderia deixar de referir. E que foi também a preocupação do Dr. Frangodes, que é o fato de estarmos a ficar saturados desta repetição, destes discursos copiosos praticamente, discursos informes, em que vamos ouvindo praticamente a mesma coisa. O que diferencia é que no ano passado foram 10%, no ano seguinte são 11% e assim sucessivamente. Portanto, nós não temos aquilo que é um espelho verdadeiro da justiça. Mas isto porquê? É a questão que é levantada. Quero parecer que em algum momento a posição, e eu repito, penso que já até referi isto em algum outro momento, mas não me canso de repetir, que a posição constitucional da figura do Procurador-Geral da República em Moçambique muitas vezes não nos permite ter informes com certa qualidade. Isto lembra-me uma preocupação que foi levantada já há alguns anos atrás por via daquilo que era a lei da Organização Judicial de 78, em que o presidente do Tribunal Popular Supremo, não é, era obrigado a prestar informação à Assembleia Popular anualmente, não é? E era mais ou menos como isto, o figurino era este. Mas entendeu-se que com o advento da Constituição de 90, que era a questão da liberdade, do multipartidarismo, acima de tudo, independência dos órgãos de decisão judicial, então revogou-se este imperativo que era constitucional. Ora, para mim, a figura do Procurador-Geral da República, estando amarrado neste tipo de informes e estando constitucionalmente comprometido com o Poder Executivo, constitucionalmente por quê? Por causa do poder da nomeação e da exoneração, que nem sequer precisa de completar o mandato e sem qualquer fundamento, portanto, que possa justificar, portanto, uma exoneração. E isso, de facto, para mim, acima de tudo, põe a figura do Procurador-Geral da República... Limita a atuação. Limita essa atuação. Logo, toda a atuação desta figura, não é, e seus sequazes terão sempre este condão de, muitas vezes, exacerbar certas figuras que deviam ser juridicamente tidas como normais, como, por exemplo, o segredo da justiça. Quando se olha, por exemplo, o segredo da justiça, e que também foi referido no relatório, que justificou a não, portanto, cedência de alguma informação, começa a fazer-se uma interpretação da qual me parece ser altamente protecionista a um certo, portanto, grupo de pessoas ou a certas situações da qual pode eventualmente comprometer ou não, eventualmente, o mandato deste órgão, que é o Procurador-Geral da República. Então, penso que nós estaremos todos os anos aqui a fazer os mesmos comentários, a reclamar das mesmas coisas. Claro que, portanto, no meio de tanto discurso ou tanto informe descritivo, pode-se apanhar uma ou outra questão, como o Dr. Frangoles já encontrou. Mas mesmo com essa insatisfação, o que é que de positivo encontrou no informe? Pois, de positivo há alguns aspectos. Por exemplo, houve um aumento de algumas atividades ligadas a palestras, que são atividades de prevenção. Mas, ao mesmo tempo, depois, logo a seguir, nós questionamos como é que o índice, ou o número de processos, não olhando para o índice da criminalidade, mas o número de processos de corrupção aumentou, portanto,
do ano antepassado para o ano passado. Quer dizer, como é que estas palestras, que são a prevenção, afetam, portanto, no próprio número, portanto, no próprio, na própria situação em relação ao índice, ao número de criminalidade? Claro que pode-se dizer em algum momento que as palestras permitem que as pessoas possam aprender a conhecer os caminhos para denunciar. Logo, pode justificar o aumento do processo. Então, eu penso que este tipo de análise deve ser feita, portanto, para não serem informes meramente descritivos, para serem mais analíticos, deve ter-se fazer este tipo portanto, de análise. Aliás, há aqui muitas questões que penso que em outros momentos irei, portanto, abordar já mais concretas, mas penso que a panóplia geral se insiste nisso. Doutor Vicente, quais são os pontos positivos e os pontos negativos deste informe? Boa noite, muito obrigado, Olívia. E muito obrigado aos telespectadores. Boa noite, saudade. Fico com saudades dos meus colegas de painel. Bom, eu penso que, concordando parcialmente com o que os meus colegas já estiveram a dizer, acredito que este exercício de prestação de contas da Procuradora-Geral é salutar num processo de responsabilização e também do controle das instituições por parte da Assembleia da República. Portanto, tem este aspecto positivo, que é muito importante, muito positivo, e que em alguns países não existe. E nós estamos abençoados por termos uma Constituição evolucionista, progressista e moderna neste aspecto. Em termos de conteúdo, metodologia e estrutura do relatório, manteve a estrutura e o conteúdo dos relatórios anteriores. Entretanto, apesar disso, vejo alguma melhoria, apesar do aspecto descritivo ainda em demasia, melhorou na abordagem em alguns pontos analítica das causas e prováveis recomendações e medidas concretas tomadas. Há também um aspecto positivo que eu verifico, que é a tomada de consciência, finalmente, da Procuradoria, da necessidade de responsabilizar os agentes do CERNIC que continuam a efetuar detenções fora de flagrante delito. E temos, na página 16, a menção da aceitação e reconhecimento da necessidade de combater este tipo de práticas. Entretanto, apesar disso, a Procuradoria não nos diz quantos processos crime foram instaurados contra esses agentes do CERNIC que efetuaram detenções fora de flagrante delito. A Procuradoria tem que esclarecer e vir nos dizer estas coisas. E como é que analisa este informe do ponto de vista daquilo que é a metodologia de apresentação da informação? Em alguns temas há informação sobre os processos crimes, sobre o número de casos, e noutros há omissão completa. O que é que isto lhe sugere em termos de metodologia da apresentação do documento? Por exemplo, sugere-me que há em alguns assuntos que parecem mais preocupantes para algum setor ou algum grupo de cidadãos, principalmente ligados ao poder político, há tendência de omitir certos dados. Por exemplo, quando se fala de corrupção nas empresas públicas, não se menciona quais são as empresas. Eu não vejo em que medida é que a menção à empresa, ao nome da empresa, poderia violar ou afetar a presunção de inocência. Acredito que a presunção de inocência estaria afetada se fossem mencionados os nomes dos agentes, dos suspeitos, dos arguidos que tivessem sido convidados para prestar declarações no e no outro processo. Para além disso, eventualmente poderíamos abordar mais à frente, não encontramos o mesmo tratamento dos arguidos ou dos suspeitos quando se trata de cidadãos, funcionários fazendo parte das UGEAs, que praticaram determinado tipo de atos, por exemplo, pagamentos indevidos que são criminalizados, estes cidadãos, quando se trata de crimes, por exemplo, do caso das dívidas ocultas. O relatório é claro que uma das constatações é a existência de pagamentos indevidos. Quando é UGE, já temos um crime,
Então são responsabilizados a nível nacional, mas quando é o mesmo ato praticado no âmbito deste processo das dívidas ocultas, é uma infração meramente financeira que deve ser tratada pelo Tribunal Administrativo. Penso que há aqui uma questão de coerência no tratamento da informação e outras questões que poderíamos abordar. Doutora Elise de Souza, pegando aqui esta deixa das dívidas ocultas, é um dos temas mais relevantes e que gerava muita expectativa em torno dos moçambicanos, uma vez que o seu futuro, aliás, o presente e o futuro, estão de alguma forma comprometidos por causa destas dívidas. E mesmo sendo relevante, a Procuradora deixou para as últimas páginas a abordagem deste assunto e sublinhou a sua própria relevância e abordou em cerca de 5 páginas. A abordagem feita é satisfatória para o esclarecimento deste assunto? Sim, bom, em princípio, portanto, temos que dar mérito ao crescimento em termos exaustivos da própria abordagem, porque penso que nos informes passados, apesar deste ser um tema recorrente, falava-se, portanto, em meia página ou até um quarto de página, mas desta vez houve uma preocupação, não é? E provavelmente a Procuradora-Geral da República já esperava que estariam todos os cidadãos à espera de alguma informação. Mas independentemente do número de páginas, em termos de qualidade da informação prestada, exato, eu penso que é mesmo por aí. Dizia que, pronto, tínhamos que também olhar para um aspecto positivo que seria esse. Agora, penso que o mais importante, como bem diz a Olivia, não é o número de páginas, nem que fossem até 100 páginas. O mais importante é o conteúdo desta informação. E pensamos nós que a Procuradoria-Geral da República não trouxe novidade alguma. Porque o que é que nós esperamos ver no informe? Nós esperamos ficar a saber de algo que nós não sabemos. Nós não ficamos à espera de uma compilação de notícias de jornal ou de notícias de televisão. Nós esperamos uma informação mais técnica, mais acutilante e, de algum modo, informação que no momento é desconhecida ao povo. E penso que isso não tivemos. A última informação, como se diz, se não estou em erro, que me corrijam os meus colegas, é a informação relativa à remessa do processo para o Tribunal Administrativo. E isto qualquer cidadão minimamente informado teve conhecimento desta informação. Aliás, houve até uma divulgação, a própria PGR fez esta divulgação aos órgãos de comunicação social. Então, penso que ainda se está a criar aquela situação que muitas vezes a imprensa descreve como fuga para frente, não é? É um assunto, de facto, bastante complexo. A complexidade deste assunto não é uma complexidade técnica, porque, como disse muito bem o Dr. Manjate, tecnicamente é simples, assim como, e eu volto a repisar o exemplo do Dr. Manjate e até acrescentar, que como dizia até o físico, portanto, Albert Einstein, dizia que não pode haver uma física para objetos grandes, falava isso da questão portanto, da física de objetos, dos planetas, e não pode haver outra física para objetos pequenos. Então, tinha que haver uma fórmula única para explicar o movimento tanto das partículas como dos planetas. Então, não pode haver, portanto, no mesmo Código Penal ou na mesma legislação penal, portanto, um tratamento diferente quando as condutas são iguais. Mas só que o problema deste assunto, Olivia, todos nós sabemos que é um problema que mexe com a estrutura, portanto, do Poder Executivo, que na altura estava a gerir os fundos públicos. E sabemos todos que são situações muito delicadas e acredito que mesmo ao próprio nível da Procuradoria-Geral da República, isto não é segredo, provavelmente este processo deve estar a ser, portanto, trabalhado com muita atenção. Tem expectativa de um esclarecimento claro deste assunto? Pessoalmente, expectativa de esclarecimento, não tem que haver, portanto, algumas alterações substanciais
na própria estrutura constitucional, ao meu ver, para que possamos ter resultados palpáveis. De outro modo, não tenho muitas esperanças. Dr. Frangules, sobre este tema das dívidas, ficou esclarecido com o informe da Procuradora? Ficou satisfeito com a atuação? Não, aquilo foi como que morder, né? Depois soprar. Vejamos, está aqui na página 62. A Procuradora diz: referimos na informação de 2017 que tinha sido contratada uma auditoria internacional. Na altura, saltei de parágrafo, comprometemos-nos a partilhar os resultados da auditoria. No entanto, a não publicação, já saltei 2 parágrafos, só para o que interessa. A não publicação na íntegra do relatório da auditoria prende-se com o facto de o mesmo conter informações ainda não conclusivas que carecem de segmento complementar e conter indicações cuja publicação pode prejudicar as investigações em curso, além do risco de violação dos princípios constitucionais do segredo da justiça e da presunção de inocência. Ora, isto aqui não é mais do que retórica. Isto não é mais do que retórica. Hoje tem sido utilizado, disse aqui até o doutor Elísio, o segredo de justiça, a presunção de inocência, o ônus da prova, têm sido utilizados esses princípios até contra a própria operacionalidade da justiça. Repara que hoje, no direito moderno dos países que estão preocupados em fazer a justiça, o ônus da prova já tem inversão em alguns casos. Inverte-se o ônus da prova em função da natureza dos crimes. Por exemplo, um enriquecimento ilícito, um indivíduo que do nada, de repente, tem 2, 3, 4 condomínios, até por um prédio só chegava, mas tem 2, 3 condomínios e oferece aos filhos, né, carros de topo de gama, Range Rover. Vamos falar sobre este assunto no capítulo do branqueamento de capitais, que também consta deste informe. Sim, mas eu quero falar aqui porque vem exatamente pegar no segredo de justiça e da presunção, para dizer que hoje isso não segue a forma clássica, como foram concebidos os princípios e até os manuais na altura. O ônus da prova se inverte em função da natureza do próprio crime. E eu estava aqui a dar exemplo de alguns crimes, que é o caso do enriquecimento ilícito, tráfico de drogas, armas, etc, etc. Por exemplo, a presunção da inocência, e eu estava a ver, quem esteve a ver também como eu, no caso do Lula da Silva, não é? Aquele debate muito rico em matéria de direito, havia ministros que diziam que, olha, a presunção de inocência esfuma-se com a acusação. Portanto, a partir da altura que existe uma acusação, você não pode dizer que, e eu não posso dizer que o fulano de tal é réu, ou o processo tem os réus fulano, fulano, fulano. Por quê? Por causa da presunção de inocência. Mas nós aqui, olha, fechamos-nos até sei lá quando, até quando chegar a vez do julgamento, não vamos deixar de entrar, vamos criar uma norma especial para não entrar ninguém, porque os que estão a ser julgados são os fulanos de tal. Quando foi da intentona, ou lá o que fosse, do golpe, nós fomos lá ver. Não havia essa, mas o que está a acontecer agora é que são utilizados os princípios para mim, eu não sei se é a percepção dos outros, mas para mim estão a ser utilizados em detrimento dos próprios fins com que esses princípios naturalmente, portanto, quando foram criados para poder se atingir, estão simplesmente a ser subvertidos. E encontramos também, portanto, temos a inversão da prova, temos a presunção da inocência, né? O próprio ônus da prova. Quer dizer, temos a prova que tem a obrigação de provar, é o Estado quando acusa e tudo mais. Mas, no outro caso, nós encontramos a própria presunção, o segredo de justiça e presunção da inocência, e ainda tem o segredo de justiça na instrução preparatória dos próprios processos, porque esse segredo de justiça depende das próprias fases. Mas nós encontramos algumas vezes uma radicalização deste princípio. Por exemplo, eu sei que ainda não mudou o processo penal, é o artigo 75, né? Se não for o 70, é o artigo 70 até, que é o segredo do processo na fase da instrução preparatória. Mas a partir da altura
que existe uma acusação e vá para o tribunal, olha, até existe um princípio da confiança do processo. Entrega-se o processo ao advogado para ele analisar em casa, sobretudo o assistente, não é? Mas o que acontece é que quando se trata de tal fulano, isso já não existe. Era só isso que eu queria dizer. E eu penso que aqui, quem começar a ler, fica com uma expectativa de que agora vai se dizer alguma coisa. Mas no fim do dia, se perguntar o que é que se disse, nada. É uma discriminação na forma de atuação. E criminalmente não se fala. Aqui fala-se simplesmente da responsabilidade, digamos que financeira, não criminal, administrativa. E até se fala de que o processo foi como que desentranhado, não é? Ou desentranhada a responsabilidade para o Tribunal Administrativo. E depois, a parte criminal. E eu estava à espera, estou mesmo a parte criminal que está na fase de instrução preparatória, por isso estão a salvaguardar esta questão de princípios constitucionais legais. Deixa-me terminar dizendo isto. Eu, com toda a franqueza, estava à espera de ouvir um exercício do direito de defesa da Procuradora-Geral relativamente à acusação que foi feita pelo bastonário. Muito forte. Portanto, aquele era um momento para ela se defender de que, envolvidos 3 anos, não há constituição de ninguém como arguido. Uma coisa é suspeitos, um suspeito pode estar sob a alçada de um processo de inquérito, de sindicância, depende da situação. Mas uma constituição como arguido, tu já tens um processo que até inclusivamente já foi acusado. O que acontece é que tu não tens absolutamente nada que se possa dizer em matéria criminal passados 3 anos. Que expectativa é que se tem da resolução deste caso? Zero. Não vai acontecer nada. Ponto final. Não. Tem a mesma expectativa sobre este caso? Quando a gente lê os jornais a dizer que o elemento Q é fulano de tal, ficamos cada vez desesperados. Porque esta dívida, como diz, condena-nos nós, nesta geração agora, condenará a geração futura e para a nascitura e até a conceptura. Estou a falar dos bisnetos. Olívia, eu penso que o relatório contém alguma informação útil para uma análise detalhada no âmbito criminal. Na página 63 do relatório, nós temos aqui que é a informação que sustentou a remessa dos autos ao Tribunal Administrativo. Temos aqui os factos. Um deles, começando pela linha B, é a seleção dos bancos, e contratação das empresas fornecedoras dos bens e serviços, sem respeito pelas normas de procurement vigentes no país. O que é que isso é? Isso é uma ilegalidade. Essa seleção é nula, portanto, essa adjudicação nem sequer devia ser aceita, porque é nula. Se a execução de atos e contratos sem a submissão à fiscalização prévia obrigatória ao Tribunal Administrativo é nulo. Esse ato que tiver sido praticado sem a observância desta regra obrigatória, ainda vem aqui, prévia e obrigatória, a consequência legal é nulidade. A efetivação de pagamentos indevidos. Isso é crime de peculato, no mínimo. No mínimo. A questão aqui qual é? Aliás, temos mais. O alcance por não ter sido possível apurar o destino dado a uma parte dos valores dos empréstimos recebidos ou bens adquiridos. O que é isso? Não foi possível apurar naquilo que era possível provar-se as transações. As outras que não se consegue provar para onde é que foram, quem deve justificar é o suspeito. Porque recebeu o valor, teve na sua guarda, o valor desapareceu, entretanto não se justifica o destino que foi dado. Isso é crime. A Procuradoria avança também com a informação de que as transferências, alguma parte do valor foi transferência direta dos bancos para os fornecedores e por essa razão dependem de solicitação de informação por parte de alguns países que pouco estão a colaborar, até encoraja no documento a esses países. Como é que vem? Encorajamos a colaboração que vem sendo prestada por alguns países e reiteramos a nossa determinação de tudo fazer
para o esclarecimento dos factos e consequente responsabilização nos termos da lei. E já havia emitido um comunicado há alguns meses a dar esta informação de que alguns países não estavam necessariamente a prestar a informação necessária e relevante para a condução do processo. Olívia, repito, o que acabo de ler aqui são as conclusões da Procuradoria na remessa dos autos ao Tribunal Administrativo. Já concluiu que há pagamentos indevidos e que há fundos cujo destino não se conhece. São fundos públicos. Eu posso pedir para recuar para a página 58 e onde há de verificar nos últimos 3 parágrafos, onde se trata do mesmo tema, corrupção, mas a nível interno das UGEs, são os mesmos atos. Nos outros casos, leio aqui, solicitaram aos concorrentes vantagens não devidas, fixando a percentagem em relação ao valor do contrato, condução para deslocar a favor dos referidos. São pagamentos indevidos. E a conclusão foram objeto de responsabilização, tendo umas dado lugar à instauração de processo de crime e já acusados os tribunais competentes. Qual é a diferença? Se ainda há informação por se apurar, estamos em instrução preparatória, temos que qualificar o crime. Aqui, qual é o problema? É que se qualificar o crime como peculado, significa que qualquer pessoa, qualquer entidade, incluindo a ordem, que tem muito interesse nisso, pode constituir-se em assistente. E ao se constituir em assistente, começa a ter um poder de influenciar as diligências do processo. Então, este pode eventualmente estar aqui a existir uma tentativa de limitar o acesso dos autos a outras entidades. O certo é que há aqui factos que indiciam práticas criminosas que constam do relatório. Portanto, não é invenção do bastonário na cerimônia de abertura do ano judicial. Não. De facto, passam 3 anos. Já temos elementos que indiciam, no mínimo, alguns tipos legais de crime, apesar de reconhecermos que a responsabilidade administrativa não vai afastar a responsabilidade criminal. Portanto, se esse é o princípio, então que avance a responsabilização pelas infrações financeiras, conscientes de que já temos até aqui alguma matéria suficiente para... Há efetivamente pernas para andar. Os criminalistas já estão aqui, aqui eles está os dois. O problema é que estamos a falar a mesma coisa, só que divergimos na parte terminal da argumentação, que há crimes, nunca foi discussão, nunca foi contraditório, porque o primeiro até a aparecer foi o Procurador-Geral Adjunto Mocobora, a dizer que há indícios de crime, e isso ninguém tem dúvidas. Agora, é preciso que, à larga disso, tenhamos uma consciência de que o tempo consome as provas. Este tempo que está a decorrer, quando for a lançar mão à investigação tardiamente, vai ter mais dificuldade, sobretudo a tentar descobrir o destino de dinheiro, como é o caso que aqui refere. Não há nenhum petróleo aqui. Há uma referência tautológica daquilo que nós já conhecemos. O que se quer e o que se pretendia, que toda a gente tinha até como expectativa, é ver este processo com celeridade, porque o princípio de celeridade faz parte dos princípios processuais. Isso de perigo e demora, isso é muito mais para os processos cíveis. Dr. Frangolis. O perigo de demora é com os processos cíveis. O processo criminal, com o risco de você não apanhar nada em termos de provas, apesar de que o crime econômico é muito fácil de investigar, se quiseres investigar. O que está a acontecer e o que todo mundo... A acusação, a defesa que eu estava a referir não tinha a ver com inversão de ônus da prova em relação à procuradora. Em relação à procuradora, eu estava à espera que ela exercesse o seu direito do acusatório de defesa, porque foi acusada publicamente em uma acusação forte de que 3 anos envolvidos não há qualquer constituição de arguido. Era a altura dela vir explicar
Porque é que isso de facto está a acontecer até agora. Então, não tenho nenhuma dúvida, porque eu tinha ouvido de uma pessoa bem autorizada, que é o procurador adjunto Mucobora, dizer que há indícios de crime de madrugada deste processo, de madrugada. E já foram-se não sei quantas noites e quantas luas e ainda não há constituição. Esta defesa não se observou no informe. Vamos observar agora um breve intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Basquetebol joga-se aqui na STV. Neste sábado, assista ao jogo da Taça Maputo, quinta jornada em séniores femininos. Às 22 horas, Ferroviário das Maotas, a Politécnica. No pavilhão da Politécnica, uma partida a não perder. Aqui na STV Notícias. Muito boa noite, bem-vindo à segunda parte deste especial informe da Procuradora-Geral da República, dando seguimento a esta análise, doutora Elísio de Sousa. No informe, a Procuradora, na página 17, clama por recursos humanos qualificados, meios materiais e técnicos à altura das atribuições da CERNIC, Serviço Nacional de Investigação Criminal, principalmente nos distritos onde, para além da escassez, a formação adequada é outro problema. É suficiente apenas apresentar o problema e não as ações inviabilizadas, incitadas pela Procuradoria para ultrapassar estes problemas? Bom, Olívia, às vezes até parece que eu fujo às questões, mas há questões que não posso deixar de aproveitar aqui, lembrar. Voltando um bocadinho só, mas um bocadinho só, à questão das dívidas ocultas, só dizer que é preciso, há uma coisa que não sei se a Procuradoria está atenta, mas acredito que esteja atenta, porque é uma questão legal. É o seguinte, um dos crimes que se levanta nestas dívidas ocultas pode ser, não vamos falar de branqueamento de capitais, etc., peculato, não é? Porque já foi revogado o crime de, pelo menos já não consta do novo Código Penal, o crime de desvio de fundos públicos, que tinha penas altíssimas. Então, o crime de peculato tem penas mais brandas. Tendo este crime penas mais brandas, significa que os prazos de prescrição também são mais reduzidos. Podem ser de 5 anos ou de 10 anos, dependendo do montante que se pode estar a falar. Entretanto, depois da Procuradoria-Geral da República receber o relatório da CRO, que indica nomes, não é? Nomes e pessoas, estas pessoas passam para o novo figurino processual, que são suspeitos. Não são arguidos, porque ainda não foram constituídos como tal e, eventualmente, a Procuradoria ainda não tem segurança jurídica suficiente para os constituir como arguidos. Mas, nos termos do Código de Processo Penal, a partir da existência dos suspeitos, os prazos de prescrição ou os prazos de investigação já começam a contar. E a quem recai a responsabilidade em caso de prescrição Exato. Por morosidade processual? Não, em princípio, é responsabilidade do próprio Estado. Então, aí a palavra que o Dr. Fragoso está a dizer muito que eu gosto, que é o ônus da prova. O ônus, não é? Incumbe ao Estado provar que não foi ele, não foi por culpa do próprio Estado, nesse caso o Ministério Público, deixar que o processo chegasse até os níveis de prescrição ou qualquer outra situação que possa prejudicar objetivamente o processo. Então, isto para dizer que, em certa medida, se daqui a 2 anos não temos arguidos, podemos ter a certeza que, para alguns dos nomes citados neste relatório, poderão usar a questão de prescrição e não serem perseguidos
criminalmente. É preciso que isso esteja bem claro e que a Procuradoria também esteja clara por causa disso. Agora, indo em contra a questão que ele colocava, Exato. muitos outros crimes têm também sofrido esta consequência da morosidade processual, exatamente porque o processo de investigação em fase de instrução preparatória não é célere para também dar andamento aos processos. E a Procuradoria, em muitos pontos do informe, coloca aqui esta questão da fragilidade humana e em termos de meios para a investigação, no caso da Cernic e principalmente ao nível distrital, que até há escassez. Bom, é preciso vermos o seguinte. Primeiro, a questão dos recursos humanos e a existência do número de recursos humanos e a qualidade desses recursos humanos parece-me não estar necessariamente esta responsabilidade adstrita à Procuradoria-Geral da República. Parece-me que quem zela por esta matéria de garantir, portanto, o funcionamento das instituições, garantir, portanto, a existência de recursos humanos e infraestrutura é o Ministério da Justiça, pelo menos em grande parte. Falo até dos próprios tribunais, das próprias procuradorias, então, cabe ao Ministério Público a formação dos quadros, etc. Agora, o que nós notamos, por exemplo, e talvez iremos falar na especialidade nos crimes de branqueamento de capitais, mas só um exemplo, nós temos, todos os anos, procuradores, agentes da polícia, da Cernic, a fazerem formação, e alguns até no estrangeiro, sobre crimes de corrupção e branqueamento de capitais. Mas eu pergunto, quantos processos de branqueamento de capitais a Procuradoria-Geral já levou a tribunal? Não conheço. Bom, há um que parece que, até uma notícia ainda de hoje, que há um processo em Nampula, provavelmente, que um indivíduo, portanto, foi levado ao tribunal ou foi acusado por branqueamento de capitais. Mas penso que é o único. Aliás, essa questão, não querendo entrar muito pelo branqueamento de capitais, mas não resisto a ter que dizer isto, que no informe de 2011, o Procurador-Geral da República, na altura, que era o Dr. Augusto Raul Paulino, disse, de uma forma quase que direta, portanto, dizia que há pessoas que têm patrimónios, etc., fazia mais ou menos um discurso poético para caracterizar aquilo de branqueamento de capitais, a dizer que há pessoas que fazem branqueamento de capitais. E envolvidos mais de 7 anos, que é portanto, 2018 agora, temos a Procuradora-Geral da República praticamente a também cantar a mesma poesia. Portanto, a falar daquilo que são as características de branqueamento de capitais, etc., mas depois não temos ações concretas em relação a isto. Isto para dizer o quê, Olívia, voltando à sua questão, que muitas vezes o problema não é a formação, o problema não é falta de meios técnicos. Nós sabemos muitas vezes que a nossa polícia tem muitos poucos meios técnicos, a Procuradoria também tem muitos poucos meios técnicos, os tribunais também praticamente não têm meios técnicos, mas muitas vezes conseguem, para os casos que o Dr. Manjata mencionava agora, os casos mais pequenos, consegue-se ter solução, consegue-se ter estatísticas, consegue-se ter processos com arguídos e julgados. Mas, para os grandes casos, os casos que realmente interessam, parece-nos que está-se muito aquém das expectativas. Na verdade, os crimes sobre branqueamento de capitais subiu, em termos de processos, crimes instaurados subiram 24 processos e o informe diz que, olhando para aquilo que é o setor financeiro, existe uma instituição que regula, mas no setor imobiliário não existe. O Dr. Frangulos dava aqui um exemplo de construção de condomínios, não sei o que mais. Há aqui uma tentativa da Procuradora neste informe em justificar que o número de casos, apesar de estar a subir, número de processos neste caso, apesar de estar a subir, há por outro lado um amplo setor que pode ter muito mais crimes desta natureza, mas que a Procuradoria não tem capacidade de avançar com a investigação. Está satisfeito com esta colocação? Exato. É assim, é preciso diferenciar dois momentos essenciais, que um é a instauração de um processo,
O outro é a acusação e os subsequentes meios. Por exemplo, vamos voltar ao processo número 1/2015, penso que é isso, /PGR, que é o processo das dívidas ocultas. É um processo, estatisticamente é um processo, mas em termos de solução, em termos de conclusão jurídica, não temos. É isto que eu venho reclamando em relação ao branqueamento de capitais. Nós podemos ter várias denúncias, eu posso denunciar que, olha, eu tenho um vizinho que comprou 2 BMWs ontem e ele ontem, portanto, era uma pessoa que era um empregado doméstico, mas como é que tem esses carros, etc. Pode estar a participar de uma rede de lavagem de branqueamento de capitais, não é? Mas se não há seguimento, então isto não pode entrar nas estatísticas. Não pode a Procuradora-Geral da República dar-nos estatísticas de denúncias. Tem que nos dar estatísticas de investigação feita e terminada ou concluída. O trabalho do Ministério Público não é receber denúncias, porque quem receber denúncias pode receber a polícia, a Cernic pode receber, os próprios tribunais também podem receber diretamente. Até apela à sociedade em geral para denunciar esta prática. Exatamente, exatamente. Então, mas deixa só levantar aqui outros pontos, resta-nos muito pouco tempo neste espaço da antena. Doutor Vicente, o documento apresentado hoje tem um anexo que apresenta aquilo que são os casos de impacto por província, e que a maioria dos casos estão em fase de instrução preparatória. Se a justiça fosse célere, qual seria o tempo médio aceitável para o desfecho de um processo? Obrigado, Olívia. 2 aspectos, ou 3, por mencionar. Relacionado com o branqueamento de capitais. Nós temos na página 47 a informação de que foram instaurados 40 processos de crime, com 2 arguidos em prisão preventiva e 1 em liberdade provisória. Permitam-me, ilustres colegas, 40 processos só para 3 arguidos. Onde é que estão os outros? O que é feito dos... Provavelmente esses 3 são de um único processo. Isto significa que podemos justificar pela inexistência de meios, materiais. Já no relatório do ano passado, dos últimos 2, a justificação é a mesma. Insuficiência de recursos financeiros. E este ano ainda temos mais, que é a redução do pessoal da PGR. Se formos ver, houve uma redução de mais ou menos 4,1% do pessoal. Temos cada vez menos pessoal da Procuradoria. Entretanto, pretendemos cada vez melhores resultados. E esta questão de insuficiência de recursos financeiros pode parecer resultado da crise econômica. Provavelmente não. Pode ser resultado do crime organizado que se instalou no sistema para fragilizar o funcionamento das instituições, para ser capturado por as viaturas. E que nos leva a resposta a isto. Na página 59, o relatório é claro, a Procuradora diz claramente que a estagnação de processos, é só para fazer a ligação com os restantes processos, leva ao sentimento generalizado de impunidade, concorre para a falta de confiança do sistema judiciário como um todo e adia o efeito preventivo que adveria da condenação, bem como o direito à informação dos cidadãos relativamente ao desfecho dos casos. Já há um reconhecimento
E também... Mas é por essa razão que no informe, ainda na página 59, a Procuradora diz que no domínio da responsabilização não basta a conclusão da instrução preparatória dos processos, é necessário que se sejam desencadeadas fases seguintes até a decisão final. Mas, quando lemos o informe, o que predomina é a fase de instrução preparatória, que está ao nível da Procuradoria. E mais, quando na interação com os cidadãos, nas denúncias, a Procuradora é clara em afirmar que os problemas que são apontados de forma recorrente pelos cidadãos têm a ver com o morosidade processual e também com as custas judiciais. Em relação ao tempo, eu acredito que provavelmente o relatório refere-se à instrução preparatória apenas, porque é a fase que é dirigida e presidida pelo Ministério Público. A partir daí, o processo pode ir à instrução contraditória, mas já é um outro órgão que faz a gestão. Provavelmente é um aspecto que deve melhorar neste informe, porque não se está a tratar do relatório de atividades da Procuradoria da República. É informe sobre o Estado da Justiça, a situação da Justiça no país. Mas eu insisto nessa questão e vou passar agora para o Dr. Frangules, porque o desfecho dos casos leva também à superlotação das cadeias e que neste momento está a 22,1% da sua capacidade, segundo o próprio informe. É um problema já de barbas brancas, todos os anos os documentos relatam este problema, as visitas que a Procuradora efetua também constata esta realidade. Recentemente também esteve na Zambésia e visitou uma cadeia que tem o dobro da sua... Quer dizer, tem mais reclusos, 100% a mais em relação à sua capacidade. O que explica este problema? É uma questão de desleixo ou de incapacidade? É uma questão de incapacidade. Repare só que, primeiro porque há um desfazamento institucional que se piorou, por exemplo, agora com, por exemplo, a, digamos, separação dos serviços prisionais, não digo penitenciários, prisionais. Houve uma unificação. Os penitenciários e preventivos todos pertencem a um serviço que se chama Cernap. O que é que vem agravar isto? Tanto a instrução preparatória que está com a Cernic como a Cernap, a Procuradoria, né, mesmo na figura do Ministério Público, não tem assim uma grande, digamos, intervenção. E já ia dizer interferência, mas não é interferência. Intervenção. Vejamos porquê. Há uma chata question em relação ao artigo 236, que até levou a que a Procuradoria, na pessoa acho que foi no tempo do Procurador Paulino, a pedir para que se inconstitucionalizasse aí algumas diligências da Polícia de Investigação Criminal, que levaram inclusivamente a uma inconstitucionalização de prisões e buscas, etc, etc. Ora, o que é que acontece? A Constituição diz o Ministério Público, né, dirige, mas a Cernic não dirige a instrução, realiza a instrução. E isto, parecendo que não, tem muita, digamos, consequência nisso. A primeira consequência é que o Ministério Público não pode sentir e não sente, senão assim ao nível da pele, mas não chega a dor a inocular-se no próprio corpo, né, sobre a capacidade da Polícia de Investigação Criminal, desculpa, este nome está já no meu ADN, da Cernic, né, porque não é tarefa do Ministério Público capacitar a Cernic. O Ministério Público vai a cursos para Portugal, ou a Portugal, como queira, o Brasil, para isto e para aquilo. Cernic depende de uma outra estrutura e da capacidade financeira que tem para esses programas e tudo mais. E o que acontece é que o Ministério Público, apreciando o trabalho processual, de quando em quando, tem que vir dizer isto, que não basta a instrução preparatória, mas as fases seguintes.
Mas a instrução preparatória é o First Line Enforcement, nesta entrada para a realização da justiça. É a primeira linha. E acontece que se o processo está mal efetuado, este tautologismo, nós aqui já cansamos de dizer isto, se o processo está mal efetuado, o destino desse processo está à vista. Não vai dar em nada, mesmo que se faça uma instrução contraditória, vai dar em quê? Em absolvições e tudo mais, e com o risco daquela consciência das pessoas, da população, de que a justiça não está a funcionar. Mas também porque não podemos obrigar ao juiz para condenar, porque tem que condenar para agradar. Tem que condenar quando tem na lei motivos, elementos para poder condenar, e a sua consciência dita isso. Agora, a questão da CERNAP, que são as prisões, tem o mesmo problema. É que não há assim um poder, embora seja um poder formal, mas um poder material sobre as prisões. E até afastou mais quando se pegou nos serviços das prisões preventivas para uma instituição longe do próprio Ministério Público. É verdade que continua a ir para lá, até pode fazer lá os julgamentos, pode fazer lá as investigações, mas em termos institucionais, as prisões como estabelecimentos prisionais preventivas, né? As prisões preventivas, estão já um bocado mais afastadas da própria Procuradoria. E isto acaba tendo influência. A outra coisa que tem influência, e eu estava como deputado, sinto muito, mas era uma orientação, é esta questão de transformação dos tribunais distritais em tribunais de primeira instância, de primeiro grau. O que é que vai dar? É que depois a criação de condições não acompanhou, porque os tribunais distritais condenam até 12 anos. Uma coisa que eu vou dizer, um requisito clavicular que não devia se olvidar. Só a criação de uma prisão a nível distrital sequer existe. Os tribunais distritais continuam a ir recluir aonde? Na Machava. E nas outras províncias, não sei qual é a experiência, que os distritos são muito longínquos. Tudo isto vai dar lá na questão da morosidade de julgamento e tudo mais. Em termos de tempos, não é? Preclusão, prescrição e tudo mais, estão lá no processo penal. Mas quando se fez o processo penal, ainda que tenha sido em 1939, as condições de trabalho, eu acredito que até eram muito melhores que as condições agora no século XXI. Doutor Frangulo, já uma outra questão que salta à vista aqui, resta-nos muito pouco tempo, mas gostava de ouvir o doutor Elísio de Sousa sobre este outro ponto que vem aqui mencionado no informe, página 66 e 67, que desempenho esperar do Ministério Público, tendo em conta que, sendo eles o garante da legalidade, também cometem ilícitos. E nestas páginas que mencionei, 66 e 67, vem que 22,3% dos magistrados do Ministério Público não submeteram as declarações de bens no Tribunal Administrativo. Exato. Há uma expressão, há uma sátira que descreve esta situação, que é custodiet ipsos custodis, que significa quem guardará os guardas. Portanto, é o Ministério Público que tem a vocação legal para controlar essa deposição da declaração de bens. E quando aparecem os próprios magistrados a ser os primeiros prevaricadores, não é? Há aqui uma situação, há um paradoxo, não é? Há um paradoxo e há uma ilegitimidade destes mesmos profissionais exigir profissionalismo dos outros, não é? E eu penso que quando são situações dessas, Olívia, nem se tem que olhar duas vezes. São magistrados, mas são funcionários públicos e regem-se pelas regras normais de funcionalismo público e pelas leis de responsabilidade civil. Então, é sempre possível a própria magistratura, não é? Portanto, processar disciplinarmente estes... Mas na página 67 do informe vem que no quadro da criação do sistema de aplicação de sanções previstos na Lei de Probidade Pública,
quanto à violação do dever de apresentação das declarações de rendimento, foi submetida às entidades competentes uma proposta de regulamento de procedimentos para suspensão e desconto da remuneração mensal do titular do cargo ou função que tiver prevaricado para o pagamento da multa, o que sugere que estão na impunidade. Bom, em princípio, a falta de regulamentação de uma certa situação não pode implicar a não aplicabilidade das normas atinentes àquela situação. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não se pode necessariamente falar de impunidade. É como, por exemplo, nós temos o problema, permitam fazer analogia, mas temos o problema das penas e medidas alternativas. Muitas delas, para a sua aplicabilidade, dependem de um novo Código de Processo Penal que regula o exercício ou a efetivação daquelas situações. Mas não temos Código de Processo Penal. E o que é que se faz? Pega-se naquilo que se pode aplicar sem um Código de Processo Penal, aplica-se em conjugação, portanto, com um novo Código Penal. E em relação àquilo que não se pode aplicar, deixa de se aplicar. Portanto, neste caso, entendemos nós que a falta de regulamentação não pode justificar a não punição destes, portanto, diria, prevaricadores nesta situação. Daí que a regulamentação iria só detalhar, explicar melhor quais os ditames e em que momentos é que se poderia considerar a falta de declaração ou a existência ou não de declaração. Então, é que em alguns momentos o informe apresenta aquilo que são as ações disciplinares, que são os processos instaurados, e noutros não traz este detalhe. Por isso que digo, sugere que para este caso não houve nenhuma punição. Bom, pelo menos também foi aquilo que eu entendi, que em relação aos próprios, portanto, magistrados que não cumpriram com este ditame legal, não houve punição. É a tal coisa que se diz que penso que estaria a própria Procuradoria-Geral da República a criar alguns problemas para si mesma. Em que sentido? Lembra uma situação também de uma compra, de uma aquisição de uma residência, de um concurso que foi feito adjudicação direta, ajuste direto, perdão, de uma casa que foi muito contestada, e esta situação foi provocada pela própria Procuradoria-Geral da República. E depois perguntava-se, ok, tudo bem, podemos ver contornos de crime, mas quem é que irá perseguir este crime se é a própria Procuradoria-Geral da República que comete? Aliás, houve até uma decisão do Conselho Constitucional que revogou grande parte dos artigos do Código de Processo Penal que se referiam à investigação de crimes cometidos por magistrados. Estes crimes eram anteriormente investigados por juízes e julgados por juízes. Então, o Conselho Constitucional entendeu que não eram constitucionais aqueles artigos porque feria o princípio da direção da instrução preparatória por parte do Ministério Público. Então, neste caso, tem que ser o próprio Ministério Público a julgar os próprios, portanto, quadros daquela instituição. Mas eu penso que isto não é impossível e não é difícil. É como, por exemplo, também exigimos a polícia. Nós temos situações de polícias que prevaricam e pode ser a mesma polícia a investigar. Agora, é preciso necessariamente que haja alguém que fiscalize de forma muito especial a esse tipo de processos que correm, portanto, dentro da própria instituição, porque muitas vezes podem ser sujeitos a interferências e até mesmo corporativismos. E mesmo para terminar, vou pedir para, de forma muito breve, passem um olhar sobre aquilo que foi a comunicação da Procuradora sobre infrações contra o ambiente, quer em relação à exploração ilegal da madeira, quer em relação à caça furtiva. Doutor Vicente. Obrigado, Olívia. Permita-me primeiro realçar um aspecto muito importante. Temos muitíssimo pouco tempo, peço que seja breve. Pela primeira vez, a preocupação pela observância dos direitos humanos. Se formos a comparar este relatório com os outros, nas visitas às penitenciárias não se destacava a questão dos direitos humanos, direito à saúde, à alimentação e à higiene. Portanto, é um aspecto bastante importante que é aqui trazido. Em relação às infrações ambientais, eu penso que ainda há muito o que fazer. Há várias medidas, não apenas formativas. Há ações que devem ser realizadas. Por exemplo, quando se apreende um contentor no porto,
já selado, deter-se o motorista do caminhão é uma medida é um paliativo. Deve-se deter os agentes da autoridade tributária que estiveram presentes na selagem do contentor. Esses é que são os primeiros, porque não se faz a selagem de um contentor sem a presença dos agentes da autoridade tributária que devem numerar até o selo e lacrar. Este é um aspecto importante. Não vejo... Bom, esse é um exemplo deste ano, e não vejo referente todos os outros, os passado. contentores de madeira que são apreendidos nos portos, vários casos estão aqui enumerados, têm a mesma situação. Quando a mercadoria já está contentorizada, não se pode perder muito tempo com o motorista. O motorista é para explicar apenas a rota que terá utilizado do armazém ao porto. Portanto, é preciso... Muito obrigada, doutora Elise de Sousa. E eles nem precisam de estar no momento em que estão a carregar o caminhão. Quando o caminhão está carregado, telefona para ele pegar o Mas no cômputo geral, aquilo que foi a informação prestada sobre esta matéria de infrações contra o ambiente? Faltou para mim a recomendação, digamos, que devia ser essencial. Se fosse eu, o procurador, não ia dizer mais do que sempre disse aqui. E já é a altura de dizer basta não há exportação. Ponto final. E eu já dei até inclusivamente a proposta de que se nós ainda temos madeira, e eu nunca fui ver a floresta como é que está, nós fazermos acordos com os estados amigos e tudo mais, para implantar aqui as escolas e as oficinas para produzir tudo que a gente vai comprar no Home Center e Companhia Limitada. Haveria muito ganho, desde o know-how, porque não haviam de trazer todos de fora para virem trabalhar para essas fábricas, e para além de que haveria a transferência de know-how, porque os estudantes seriam maioritariamente do nosso próprio país. Sairíamos a ganhar porque também havíamos de exportar o produto final. E eu não sei o que é que falta nisto. Agora, só uma coisinha em relação a este contentor. Coisa contada por algumas pessoas que estiveram ali, só para ficar com uma ideia. Isto aqui, no dia anterior a este contentor, viu-se muita movimentação de Cernic, de polícia de intervenção ou polícia de proteção, e depois que foram detectadas, portanto, aqueles objetos proibidos, etc, etc. Quando foram àquela casa que nos mostraram, não mostraram a casa, mostraram-nos o muro, olha, já não estava lá uma única pessoa, o que significa que havia uma pessoa, não era o motorista, a monitorar a situação. Quando a coisa deu, portanto, em águas de bacalhau, informou ao meu irmão chinês lá do outro lado. Mas voltando ao informe mesmo... Não estava nenhum trabalhador, já tinham sido dispensados. Até agora não se sabe onde é que está o meu irmão chinês. Doutora Elise de Sousa, sobre o informe, está satisfeito com a informação apresentada em relação a este assunto de crimes contra o ambiente? Bom, assim, de uma forma muito genérica e não só particularizando a questão da madeira e de outros objetos proibidos de exportação, penso que há uma melhoria naquilo que é a quantidade de informação. Fala-se mais de casos, porque é preciso perceber que estamos aqui no âmbito de direitos difusos, não é? E o Ministério Público tem um papel preponderante na defesa do ambiente, não é? E só que o grande problema, que parece-me que é o nó górdio, portanto, do Ministério Público, é que o Ministério Público não tem uma participação ativa no primeiro momento. Ele é sempre chamado a posterior, depois de, como, portanto, referiu o Dr. Frangulos, depois de todas as chamadas serem monitoradas. Então, quando o Ministério Público lá chega, muitas vezes já não consegue encontrar. Então, penso que esperamos da Procuradoria-Geral da República, no próximo informe, provavelmente de 2019, que ela nos traga, portanto, as ações que foram feitas para colocar os magistrados do Ministério Público muito mais próximos daquilo que é a fiscalização direta. Não quero necessariamente dizer que os magistrados do Ministério Público tenham que estar lá, portanto, parados à espera que haja uma infração, mas pelo menos que tenham... Exatamente, mas pelo menos que consigam, com meios de comunicação que são agora mais permissíveis, consigam ter acesso a esta informação e possam, sinceramente, poder ter uma intervenção muito mais acutilante, muito mais eficiente para o bem da justiça.
Muito obrigado a todos por esta presença neste espaço de informe, de análise do informe anual da Procuradora-Geral da República. Nós ficamos por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite.